E a gente fala agora sobre segurança. Aqui comigo, Lorival Santana. A gente vai fazer a ponte aérea de novo, Brasil, Estados Unidos, para te contar o seguinte, que a Guarda Nacional dos Estados Unidos foi acionada e está de prontidão para evitar potenciais distúrbios durante essas eleições. A correspondente Mariana Janjacomo tem mais informações direto da Casa Branca, volta para conversar aqui com a gente. Conta, Mariana, qual foi o esquema que você viu por aí, né? O que você viu de diferente, então, sobre a segurança no local aí em frente à Casa Branca? Pois é, Juliana, segurança reforçada, viu? Aqui na Casa Branca, a gente viu uma movimentação tranquila durante todo o dia, mas do lado de fora, fora dos portões, nada de normalidade, muitos bloqueios, muitas cercas, todo o perímetro aqui da Casa Branca está cercado, turistas não conseguem chegar perto aqui da Casa Branca. Eu passei por vários bloqueios até conseguir entrar aqui e não é só isso, tá? Também lojas, cafés, restaurantes aqui nos arredores também se preparando para a possibilidade de protestos violentos, de tumultos e colocando tapumes, cobrindo os vidros, as vitrines com tapumes, até alguns cafés com a placa escrito "Nós estamos abertos", para que as pessoas saibam que podem entrar, porque olhando de fora você não consegue entender no primeiro momento o que está acontecendo, se é uma reforma, se fechou, mas aí a placa diz "Nós estamos abertos", e eu conversei com alguns funcionários que me disseram que é uma precaução. Eles esperam, claro, que tudo corra com normalidade, mas é melhor prevenir do que remediar. Então, esses tapumes foram colocados ali como parte desse esquema de segurança reforçado. Claro, né? A gente está falando de um país extremamente polarizado. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos está monitorando ameaças pela internet. Foi um ciclo eleitoral já violento, um ciclo eleitoral com uma tentativa de assassinato a um candidato, ex-presidente, né? Claro, Donald Trump, no mês de julho. Urnas de votos incendiadas, 2 urnas incendiadas. A polícia ainda investiga o caso, mas acredita sim que foi intencional, que foi um ato de sabotagem das eleições. Centenas de votos perdidos, isso no estado de Washington, em Portland também. Então a gente teve também esses casos e a lembrança, né, do que aconteceu da invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, aquelas cenas que chocaram o mundo e o medo de que algo assim se repita dependendo do resultado, o medo de um tumulto, de cenas de violência como aquelas. Eu mesmo me lembro de quando eu vim para cá, logo depois da invasão do Capitólio, para a posse de Joe Biden, e encontrei a cidade aqui de si completamente, a capital americana completamente bloqueada. Era até difícil andar pelas ruas, porque havia bloqueios em todos os lugares, Guarda Nacional, muitos soldados da Guarda Nacional andando, posicionados no topo dos prédios por causa do medo, o medo de que algo assim fosse acontecer mais uma vez. Não aconteceu, né? A posse de Joe Biden aconteceu sem problemas, mas é claro que as pessoas ficam receosas, ficam preocupadas, existe um clima de ansiedade no ar e não é só por a gente não saber quem vai ganhar, né? Por ser uma disputa tão acirrada e as pessoas bombardeadas até agora de anúncios políticos claro, de pesquisas e tudo mais, mas a ansiedade também com o que pode acontecer a partir do momento que o resultado for anunciado, Juliana. Com certeza, Mariana, é impossível não fazer uma projeção, né, do que aconteceu no passado para essa eleição. E teve um ponto também crucial que foram as acusações, na verdade, de fraude no sistema eleitoral. Há uma expectativa de que isso também impacte essa eleição de 2024? Sim, Juliana, alguns analistas aqui na CNN falam que essa eleição pode ser a mais contestada na justiça da história e os candidatos já se preparam para isso. Kamala Harris com uma equipe de advogados nos estados pêndulos já voltada especificamente para isso, se preparando para possíveis alegações no caso de uma vitória de Kamala, para possíveis alegações de Donald Trump de que ele teria ganhado, na verdade, as eleições, né? Trump insiste em dizer que ganhou as eleições de 2020. A gente viu, né, tudo o que aconteceu, ele inclusive é processado por isso, e Donald Trump, por outro lado, também tem uma equipe ali do que a campanha chama de esforços pela integridade das eleições. Então já existe toda uma preparação para que resultados sejam levados à justiça como foram levados em 2020. Em 2020, o pivô das alegações de Donald Trump foi o estado da Geórgia, estado que tradicionalmente votava em republicanos, em que Biden conseguiu a maioria dos votos, e aí começaram as alegações de Trump, alegações sem provas, né? Depois ficou comprovado que não houve
houve fraude na Geórgia, mas também pedidos de recontagem, tudo isso que foi parar na justiça e tudo isso acaba atrasando a divulgação dos resultados também. E alguns desses casos, inclusive, estavam na justiça agora, ainda nesse ano, antes mesmo da votação. Tentativas dos republicanos de procurar leis ali, de mudar, né, o sistema de contagem dos votos em estados como a Geórgia. Então, essas batalhas, na verdade, na justiça continuam acontecendo, elas não pararam de existir depois de 2020, depois da contestação de resultados de Donald Trump, mas a expectativa é de que elas aconteçam ainda mais agora, depois da divulgação dos resultados. Então, isso pode acabar atrasando esse processo eleitoral, né? A gente diz que não sabe, que, claro, a gente não deve saber quem é o ganhador, quem ganhou as eleições na noite da terça-feira. Isso pode levar dias por causa de como a contagem dos votos acontece aqui, por causa da questão dos votos do correio. Alguns estados aceitam votos do correio até depois, então existe uma questão de contar esses votos. Existe também a questão das recontagens e aí que entram também as contestações na justiça, Juliana.